Olá, meu nome é Sandra Salles e hoje o assunto é os signos e o amor. Aliás, deixa eu pegar um livro aqui que eu quero mostrar para vocês. Na verdade, é um livro que eu li pela primeira vez. Esse livro chama Os Astros e o Amor. Ele tá bem velhinho, tadinho, porque eu comprei esse livro em 2002. Ele é muito interessante, porque ele fala da perspectiva da astrologia, como que as pessoas se relacionam, né? E os signos se relacionam, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são os signos mais amorosos? Para começar, a gente está falando de signos e não de pessoas. Por quê? Porque todos nós somos capazes de amar, cada um da sua maneira. Sabe quando aquele cara te dizia assim: não, eu amo você, só que do meu jeito. Ele não estava mentindo, porque isso é verdade. Cada pessoa tem o seu jeito de expressar o amor, de expressar afetuosidade, né? Enfim, e cada signo tem uma característica específica, tá? Mas lembre-se, nós temos 3 signos que são mais importantes no nosso mapa: o signo solar, o signo ascendente e o signo lunar, tá? O signo lunar, ele está mais relativo à maneira como a gente expressa a nossa afetividade. Então, se você é de um signo solar, de terra ou de ar, que são menos afetuosos, digamos assim, de repente, para você, o signo lunar vai ser o mais importante. Na verdade, tudo que envolve sentimento, que envolve a maneira como nós expressamos o amor em geral, ele está envolvido com o nosso signo lunar mais que o signo solar. Então é importante você olhar o signo lunar. Agora, as pessoas que têm signo solar, né, compatível com o signo lunar, vai ser mais interessante ainda, porque ela pode ter 2 signos que a tornam uma pessoa mais amorosa e mais afetuosa, digamos assim, do que outras composições de signo. Então, a história toda vai depender dessa composição. E também, a gente não pode deixar de lembrar que nós temos todos os signos dentro do nosso mapa, dentro da nossa história, dentro da nossa personalidade. Cada um vai se expressar em uma determinada área de atuação, digamos assim, né? Em assuntos do nosso mapa. Então, isso vai refletir como você lida com determinados assuntos e com o amor, a mesma coisa. Então, por exemplo, de repente, se você tem na casa 5 um signo mais compatível com o envolvimento de namoro, isso tudo vai facilitar, tá? Mas é claro que isso requer uma análise muito mais profunda. A intenção aqui é chamar a atenção para você dos signos que são mais afetuosos e como cada signo expressa o amor, como ele enxerga o amor e como ele expressa o amor. Esse livro, se alguém se interessar em ler, em estudar essa parte, esse livro é muito interessante. Ele fala bem detalhadamente sobre cada signo e como cada um se relaciona afetivamente, né? Então, a gente vai seguir mais ou menos o zodíaco, mas eu vou agrupar por elementos, que fica mais fácil, tá? Mais fácil, inclusive, para vocês entenderem. Nós começamos com o primeiro elemento, o elemento fogo, dos signos de Áries, Leão e Sagitário. As pessoas dos signos de fogo são essencialmente românticas, tá? E o romântico aqui, ele tem um certo idealismo, tá? Então, por exemplo, o signo de Áries, ele representa o mito do herói, o mito do cavalheiro. Então, para o ariano, o romance, o amor, ele está muito ligado à conquista. Então, ele está mais preocupado com a conquista do que com o resultado da conquista, não é? É como se fosse ele estivesse numa caçada, ele está caçando, enquanto ele está caçando, enquanto ele está correndo atrás, aquilo é muito instigante para o ariano, e ele, depois que conquista, aí de uma certa forma perde um pouco a graça, ou ele já parte para uma nova conquista, e isso já diz alguma coisa a respeito, né,
desse signo que eles são apaixonados pelo estado de estar apaixonado. Eles amam estar apaixonados, né? Mas isso, todos os signos de fogo, mas isso se reflete dessa maneira. Já o signo de Leão, ele é muito mais envolvido com o romance em si. Primeiro porque é o signo natural da casa 5, que é a casa do namoro, tá? Então, para os leoninos eles colocam, assim como os librianos, que são regidos pela Vênus, o leonino no caso por outro motivo, eles colocam o amor acima de tudo. É primordial na vida deles que eles estejam apaixonados, que eles estejam em um relacionamento, que eles estejam amando. Isso para o leonino é muito importante. Ele gosta da sensação de estar em um relacionamento e ele aprecia aquilo tudo. Além disso, o leonino é extremamente generoso em todos os sentidos, né? Então ele se doa muito ao relacionamento, ele faz de tudo para agradar o outro, inclusive ele é generoso nos presentes, ele se doa com generosidade e ele gosta de tudo grande, né? E aí ele faz um pouquinho de drama, porque é natural do leonino fazer drama, criar uma coisa. Então o namoro para ele precisa ser romântico, dramático, tipo novela, sabe? Não necessariamente com as reviravoltas de novela, mas aquela coisa teatral, bonito, elegante, cheio de charme e com coisas de bom gosto, que envolvam bom gosto, que envolvam... porque ele tem esse quê da realeza do leão. Então, para o leonino, estar apaixonado e estar num relacionamento é extremamente importante. Então, ele é uma pessoa que demonstra amor, ele se joga de cabeça, mesmo que aquilo não dure muito, mas porque também ele quer ser amado. O leonino precisa ser amado, ele precisa sentir que ele é importante para o outro. Então, existe uma troca muito grande, tá? Então, as pessoas de leão, elas são amorosas e elas se envolvem no relacionamento e elas fazem questão de estar nesse estado, né? Isso é muito interessante. Já o Sagitário, se vocês não ouviram falar ainda, quando começarem a estudar astrologia vão saber, o Sagitário já é aquele amante da liberdade, né? E ele, além de amante da liberdade, ele é amante da variedade. Então existe essa brincadeira no meio dos astrólogos e tal, que o Sagitário é aquele que a gente chama de galinha, né? Que ele tem muitos casos, muitos amores, primeiro porque com o Sagitário tudo é muito, né? Então, mas o Sagitário, ele flerta muito, ele namora muito, ele atira a seta dele para todos os lados, né? A seta do arqueiro, que é o representante de Sagitário, mas ele precisa da liberdade dele. Então, de uma certa forma, ele não se prende muito ao relacionamento e ele prefere estar livre para viver todas as opções. Mas da mesma forma que os outros dois signos de fogo, é apaixonado, é romântico e gosta de expressar o romantismo e o amor. Ele só não quer ficar preso. A verdade seja dita, ele gosta de ter possibilidades e, se possível, vai ter muitos relacionamentos ao longo da vida, porque isso é a característica do signo de Sagitário, né? Então, tudo com ele é muito. Então, variedade e liberdade é o que ele preza, mas, com certeza, é uma pessoa que expressa o seu romantismo com gestos grandiosos e gosta de envolver a outra pessoa naquele clima romântico, tá? Então, os signos de fogo, eles são signos românticos e que se envolvem muito nos relacionamentos, tá? Passando para o segundo elemento, que é o elemento terra, dos signos de touro, virgem e capricórnio. Aqui é engraçado
porque nós temos, né, embora 3 signos de terra e o elemento terra seja um elemento muito prático, o signo de Touro ele é regido por Vênus, e a Vênus, todo mundo sabe, que é a deusa do amor, né? Na mitologia e em tudo que se fala, assim como o planeta Vênus rege o amor, ele rege as nossas escolhas amorosas. Inclusive no nosso mapa, nós analisamos a maneira como nós fazemos as nossas escolhas, inclusive as escolhas afetivas, através da Vênus. Então é analisando a Vênus que a gente vê como é esse relacionamento, como nós fazemos as escolhas e como nós nos relacionamos de forma amorosa. No quesito romance, tá? No quesito romance. E aí existe a dupla dinâmica, Vênus e Marte, que são, na verdade, o casal mais elétrico da mitologia, né? Que era o deus Ares e a deusa Vênus, e eles eram amantes, né? Então, Vênus e Marte, dentro do nosso mapa, indica exatamente como é o relacionamento afetivo entre pares, né? Então, Touro, por ser regido pela Vênus, embora seja um signo de terra, ele é um signo ligado ao amor. Porque ele é a expressão do amor no signo de terra. Só que aí, por ser terra, por ser um signo prático, ele é um signo mais ligado à questão física. Ou seja, o touro é aquele amor sensual, é o amor que envolve o toque, o carinho. Gente, assim, para namorar, realmente não tem coisa melhor, viu? Porque ele é aquele todo carinhoso. Ele vê o amor como o amor sensual, aquele romântico que envolve, mas que envolve todos os sentidos, porque touro está ligado aos 5 sentidos também. Então, ele envolve a pessoa, então é assim, é aquele romance que tem que ter o vinho, que tem que ter a comida boa, porque ele gosta de comer, não é? Ele gosta de coisas boas, de coisas de qualidade, então tem que ter uma boa comida, um bom vinho, e flores, e música, porque ele também é muito ligado às artes, então é aquele ambiente romântico mais envolvente possível e sensual. O taurino é sensual, e ele, taurino e taurina, né? A gente está falando, eu falo no gênero masculino aqui, mas a gente está falando né, homem e mulher. Tanto faz ser homem quanto mulher. Então, se for mulher, então, aí mesmo que é aquela mulher super sensual, que bota aquele decotão, que mostra o corpo, porque o touro não tem problema nenhum com o seu corpo, muito pelo contrário, ele quer exibir o seu corpo bonito, então tem aquela coisa de mostrar o corpo e de ter facilidade para lidar, né, com o seu próprio corpo, e gosta da coisa bonita. Então o amor do touro é expressado de forma palpável, de forma física. Isso é muito interessante e é extremamente sensual. Já os outros 2 signos de terra, eles não se encaixam muito bem na situação amorosa, afetiva, calorosa, aquela coisinha mais, digamos assim, mais de namoro, mais de aconchego, porque, primeiro, são signos de terra, né? E são regidos por planetas, né? Vênus é regido por Mercúrio, então é um signo mental, então ele analisa. Vênus analisa, então ele vai analisar a pessoa. Para começar, que dificilmente alguém do signo de Virgem vai cair num amor à primeira vista. Isso não é coisa do signo de Virgem. Por quê? Porque ele precisa conhecer a pessoa, ele vai analisar, vai ver se é bonito, se é limpinho, se é arrumadinho. Então, tem uma pré-análise para provar se aquela pessoa, se vai rolar, se não vai rolar. Esse processo já é meio lento, né? Então ele vai devagarzinho, analisando, vamos ver se vai dar, se não vai dar. Então até chegar, até concretizar, até acontecer alguma coisa, já se passou um bom tempo e às vezes aquele momento passou. Isso tem uma razão de ser, né? Porque o amor, o namoro, a paixão principalmente, é uma coisa que normalmente tira as pessoas do controle, autocontrole. E
O virginiano, ele odeia perder o controle. Ele odeia perder o controle da situação. Ele precisa estar encaixado dentro daquele padrão. Então, para os virginianos, se entregarem a uma paixão, é achar que eles vão ficar malucos, que eles vão ficar descontrolados. E isso é a última coisa que o virginiano quer. Ele não quer passar por descontrolado. E ele acha que o amor e a paixão, principalmente, fazem isso com a pessoa. Fazem a pessoa perder o controle, fazem a pessoa se desvirtuar daquele padrão encaixado, bonitinho, arrumadinho. Vai ficar descabelado, vai ficar... Enfim, isso não combina com o virginiano. Ele até entrar no clima, até ele aceitar se envolver naquele relacionamento, vai levar um tempo e vai ser uma coisa mais certinha, mais arrumadinha. Será que o outro vem com um manual de instruções para ele saber exatamente como é que ele vai agir, como é que ele vai fazer para dar certo sem pisar na bola? Então, se as pessoas viessem com um manual de instruções e já dizendo, né, para entregar para o virginiano, já dizendo assim, ó, para se relacionar comigo tem que ser assim, 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 assado, ele se sairia melhor, né? Mas como fazer as coisas de improviso não é muito a praia do virginiano. Então, o romance com o virginiano é mais lento e eles não são de arroubos, de aquela coisa, né, que eu acabei de falar do leão, do sagitário e do Áries, que tem a conquista, que tem a paixão, que vai fazer uma cena pegar fogo. De jeito nenhum com o virginiano não vai ser assim, né? E o Capricórnio é ainda mais tenso do que o Virgem. Então, o Capricórnio é aquele que não quer perder o controle de forma nenhuma. Ele tem uma rigidez própria, né, do Capricórnio, porque é um signo de terra, porque é regido por Saturno. Então, tem uma rigidez muito grande e ele é um dos signos assim mais, que vamos dizer, secos, que não demonstra, que não tem capacidade, que não tem facilidade para demonstrar afetuosidade, carinho, não sei o que, tá? Então, ele pode demonstrar que gosta de uma outra pessoa, que ama, porque como eu falei logo no início, todos nós somos capazes de amar, cada um do seu jeito. Cada signo ama de uma maneira. Então, o virginiano, por exemplo, ele vai demonstrar que gosta de você se preocupando com a tua saúde, se preocupando com a sua alimentação, trazendo para você aquele, olha, essa comidinha saudável aqui vai te fazer um bem, é ótimo para o coração, é ótimo para a circulação, para a pressão, para isso, para aquilo. Então, ele vai se preocupar com a sua saúde de uma maneira que é a maneira dele demonstrar que gosta, que cuida, que ama. Então ele vai demonstrar se preocupando com essas coisas ou mantendo o ambiente arrumadinho, te recebendo limpo, arrumado, perfumado, cheiroso. Pode não ser aquela euforia, mas que ele se preparou, ou ela se preparou da maneira mais bonitinha para te receber, com certeza. E o Capricórnio, ele vai demonstrar o amor proporcionando um belíssimo jantar, muito elegante, em um restaurante top da cidade, te levando para passear num carrão, demonstrando, levando você principalmente para conhecer o castelo que ele habita, porque o capricorniano ele tem uma grande tendência de se isolar, né? Então ele cria uma armadura em volta dele e se isola nessa armadura. Então é muito difícil ele manter um relacionamento, né? Mesmo sendo casado, ele se sente melhor divorciado do que casado. Se ele te amar, ele vai querer te dar as melhores coisas que ele pode conseguir, entendeu? Então, assim como ele almeja ter, né, aquela cobertura no prédio mais alto da cidade, ele vai querer te dar tudo aquilo. Por quê? Ele é dessa maneira, te dando coisas materiais, que ele encontra de demonstrar que te ama. E também deixando você entrar lá no castelo que ele construiu e que é aquela fortaleza onde ele se sente seguro, tá? Então, a pessoa
quando ela deixa a outra. Isso acontece com as mulheres também, né? As mulheres capricornianas, elas são mais rígidas, elas não são efusivas igual aos signos de fogo, né? E depois vou falar dos signos de água. Então, só o fato de deixar você entrar, de deixar você se aproximar, já é suficiente, já é um recadinho dizendo assim, olha, se eu deixei você chegar, se aproximar de mim, isso significa que eu gosto de você. Tá? Quando casa, principalmente, é muito engraçado, né? Porque para o Capricórnio, um casamento bem sucedido, né? E isso depois passa para os filhos também, né? Se eu me preocupo com você, se eu gosto de você, eu não vou te deixar faltar nada. Então você sempre vai ter comida na mesa, você sempre vai ter a geladeira cheia, o armário vai estar cheio de roupas, não vai te faltar nada, se quer carro, vai ter carro. Ele provém as coisas materiais e essa é a maneira que ele tem de demonstrar amor e afeto. Se você quer uma vida confortável financeiramente, o Capricórnio é a pessoa que vai te transmitir segurança, porque a palavra do Capricórnio é segurança, tá? Então, mesmo isso se ele for rico, né? Gente, olha, um capricorniano, se não é, algum dia ele vai ficar, porque, bom, é claro, né? Tem que olhar o mapa da pessoa, mas para ver se Capricórnio, quais são as questões kármicas que trouxe de outra vida e tal. Mas o capricorniano é aquela pessoa que batalha na vida para chegar no topo e ele só para quando ele chega lá. Então, se ele não é, ele vai ficar. Se ele não é rico, ele vai ficar. Por quê? Porque ele tem essa necessidade da segurança material, né? É um signo de terra e é um signo ligado especificamente à segurança. Então, ele precisa de segurança material. Se ele não tem, ele vai correr atrás. Ele pode não ser rico milionário, mas ele vai ter uma boa condição, não vai faltar comida na casa dele, não vai faltar, porque isso para ele é a morte. Se eu não tenho condições financeiras, status principalmente, isso ele se sente derrotado. Então, para não se sentir derrotado, ele vai correr atrás, né? O Capricórnio, ele precisa dessa segurança, e ele precisa da segurança material. Então, isso para ele é importante, tá? Então, não é conquistar a donzela, não é conquistar o amor de alguém, ele quer conquistar a segurança material. Ter casa própria, sabe? Ter uma carreira estável, ou trabalhando em alguma grande empresa ou tendo o próprio negócio, mas tem que ser estável, ele tem que saber que quando ele chegar na velhice, ele vai estar bem de vida. Ele não vai precisar se preocupar com a velhice, porque na verdade ele passa a vida inteira se preocupando com a velhice, né? Então ele quer chegar lá com todo o conforto que ele puder ter. Então, se ele ama uma pessoa, ele ou ela, tá, gente? Né, o capricorniano ama uma pessoa, ele vai querer compartilhar isso com a outra pessoa. Ele vai dar bens materiais e vai se preocupar se o outro não está gastando, se não está poupando também. Então, como disse a Paula, né, ele vai se preocupar com a situação financeira do outro, com certeza. Vai até indicar, olha, faz essa aplicação aqui, ou ali, ou ali, o outro. Porque ele entende disso, né? Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, são signos mais mentais. Como eu falei, penso, logo existo. Eles são criaturas mais civilizadas e mais orientadas pela mente. Aí você pensa, amor e mente tem alguma coisa a ver? Mais ou menos, né? O geminiano é aquele curioso do zodíaco, né? Aquele que se dá bem com todo mundo, né? Que transita em todos os lugares, que é regido pelo signo de Mercúrio, então ele é cordial com todo mundo, ele é educado com todo mundo e mosca de padaria, né? Ele vai a todos os lugares, conhece todo mundo, então ele tem facilidade para namorar, com certeza. Por quê? Porque ele se relaciona com muitas pessoas. Ele conversa com todo mundo, ele tem facilidade. Então,
namorar para ele é esse tipo de relacionamento. Conversar, principalmente aqueles relacionamentos que são de pessoas que trocam muita ideia, que têm os mesmos ideais e tudo mais. Então, mas eu já tinha falado isso, da falta de, digamos assim, da falta de compromisso, né? Isso, aliás, é uma questão do eixo Gêmeos-Sagitário, né? Que eles formam um eixo. Os dois são meio descompromissados. Então, o geminiano, ele se relaciona com várias pessoas, mas ele não se sente na obrigação de ter digamos assim, um compromisso com ninguém, tá? Ele prefere não ter um compromisso, porque assim como o sagitariano, ele enxerga muitas possibilidades. E, nossa, se existem tantas possibilidades, por que eu não vou experimentar todas essas possibilidades, né? Então, o geminiano é assim, meio galinha também, como desculpem os termos, viu, gente? O geminiano, ele tem essa facilidade de comunicação. No entanto, ele não consegue expressar sentimentos. Todos os signos de ar têm essa dificuldade de expressar sentimento, porque o mundo dos sentimentos é lá com os signos de água e não com os signos de ar. Eles são muito mentais, então ele não consegue expressar o que ele está sentindo, ele não consegue expressar, ele não consegue nem entender e nem expressar o que ele sente. Então, em geral, os signos de ar, eles buscam se relacionar com pessoas no campo afetivo, se relacionar com pessoas do signo de água, porque aí é um complemento legal, porque o outro sente e de repente os signos de ar, eles têm muita empatia, e aí o signo de água tem muita empatia, então ele consegue perceber, sentir o que o ar não consegue expressar. Então é como se ele precisasse dos signos de água para traduzir o que é sentimento para ele, o que ele sente e transformar isso em palavras. Os signos de água têm essa facilidade. Os signos de água entendem, compreendem e comunicam as suas emoções. Então, assim como os signos de fogo e terra, no relacionamento afetivo, eles podem se dar muito bem, os signos de ar e de água também podem se dar muito bem por essa razão, porque os signos de ar são muito mentais, são muito racionais, e os signos de água são o oposto, são emocionais. E aí os opostos se atraem, não é? Mais do que se um signo de ar se relacionar com outro signo de ar. Porque aí vai ficar tudo muito no mental, vão falar bastante, vão conversar bastante, mas amor que é bom, às vias de fato, não vai chegar, não é isso? Esses opostos se complementam de uma forma bem interessante, porque um tem o que o outro não tem. Assim como os signos de água são extremamente emocionais, com dificuldade de elaborar mentalmente, né, ou de enxergar de uma forma clara e lógica as coisas, eles só sentem. Na parceria, digamos assim, com o signo de ar, um complementa o outro, um complemento que pode dar muito certo, tá? Então, o geminiano é essa mosca de padaria que eu já falei, né? Que ele tem essa facilidade para namorar, para encontrar pessoas, para se relacionar com pessoas, tá? E o próximo signo de ar é Libra. E aí já é uma história totalmente diferente. Por quê? Assim como lá nos signos de terra nós tínhamos Touro regido pela Vênus, e aí ele não é tão frio e calculista quanto os outros signos de terra, o signo de Libra é regido também por Vênus. E aí, para ele, assim como para Leão, como eu falei antes, o amor vem antes de tudo. Por quê? Porque o signo de Libra é regido por Vênus, o amor e o relacionamento. Então, o libriano é outro que precisa sempre estar num relacionamento. Viver a dois é imprescindível. Porque ele sozinho, ele está perdido no mundo. Ele precisa estar com o outro, ele precisa da parceria, ele precisa da companhia, ele precisa ter o gêmeozinho dele ali, entendeu? Não é o gêmeo, né? Mas é o complemento, tá? O libriano sozinho, imagina a balança, que só tem peso de um lado, ela desequilibra.
E assim são as pessoas de Libra. Elas precisam o outro prato da balança, precisa ter peso na outro prato da balança, então precisa ser equilibrado. E ele, para estar equilibrado, ele precisa estar no relacionamento. E por ser regido pela Vênus, então tem toda aquela história do envolvimento, do encantamento, só que no caso, a Vênus de Touro é mais sensual. A Vênus de Libra é mais social, ela tem mais lábia, mais conversa, fala palavras mais gentis, então ele faz excelentes cantadas, a Vênus de Libra. O libriano, ele é totalmente voltado para o romance, totalmente voltado para o relacionamento, e ele vai expressar isso em palavras, em gestos, em cordialidade, né? É a coisa mais bonita, é o libriano que se envolve, que é cordial, que é gentil e que vai fazer de tudo para continuar naquele relacionamento. É bem interessante porque são pessoas que levam a sério o relacionamento, que querem aquilo e que precisam estar enamorados, apaixonados, vivendo aquela coisa. Não é o mesmo arroubo dos signos de fogo, né? Mas é aquela coisa mais bonita, mais elegante, mais toda gentil e elegante que envolve Vênus. O signo de Libra fugiu da vertente muito mental dos signos de ar. E para completar o signo de ar tem Aquário, que é o último signo de ar do zodíaco, e que é aquela pessoa também mental, totalmente mental. Amor para o signo de Aquário é uma coisa assim que envolve o mundo, né? Porque ele tem uma visão muito voltada para o bem da humanidade. Da mesma forma que o outro signo de ar, que é o Gêmeos, eles têm o conceito do amor, mas o sentimento já é diferente. Os aquarianos, eles são mais, digamos assim, desligados um pouco da questão do envolvimento emocional. E por ser um signo de ar, ele não gosta muito daquela coisa pegajosa que alguns signos têm da característica amorosa, tá? Então, uma boa composição, digamos assim, um bom par do aquário, eu posso citar até duas. Uma seria Sagitário, porque os dois prezam muito pela liberdade, né? Tanto o aquariano quanto o sagitariano. Eles estão sempre com o pezinho na porta, sempre. Prontos para sair. Na primeira divergência, na primeira tentativa de prender, eles já estão a porta fora, né? Então, é assim, eles precisam da liberdade, precisam do seu espaço. Então, essa combinação Aquário e Sagitário seria muito interessante por causa disso, né? Segundo, porque o Sagitário vai trazer todo o fogo necessário que o Aquário precisa, né? O Sagitário já é fogo puro, né? Então ele já entrou, já incendiou tudo. E aí, minha filha, se botar ar no fogo, aquilo, né, se expande. O ar não apaga o fogo, tá? Ele expande o fogo. É uma combinação interessante, até porque são signos que fazem sextil um para o outro, tá? O Sagitário e o Aquário. É uma combinação que dá muito certo por esse motivo, porque os dois são muito voltados para o mundo, são muito voltados para a vida no mundo, e a única diferença grande entre eles é que o Aquário é extremamente urbano e o Sagitário é extremamente rural. Então tem aí uma... Mas se os dois tiverem, né, cada um vai para o seu lado, tá tudo bem, não sei o que, a liberdade, né, então funciona super bem. E aí vai ser um relacionamento em que a conquista, né, vai ser num nível muito mental. Aliás, os dois são extremamente inteligentes, são extremamente avançados vão ter conversas extremamente avançadas sobre temas extremamente avançados, e vai ser um relacionamento muito interessante. Os signos de água, eles são extremamente emocionais, e eles são os signos mais grudentos do zodíaco em termos de relacionamento. Por quê? Porque
para eles, o amor é uma coisa que vem de dentro e que expande, que envolve, e as pessoas precisam estar intensamente envolvidas naquela relação. O Câncer seria pegajoso demais para o Aquário, mas é como eu falei, a gente está falando de signos, né? Pessoas são diferentes, porque as pessoas têm outras, né? Não é só o signo solar que fala. E quando se trata de relacionamento, o signo lunar fala mais do que o signo solar. E ainda tem as outras questões. Tem que olhar a Vênus, tem que olhar o Marte, tem que olhar a combinação toda, né? Ou então fazer uma sinastria dos dois mapas para ver como é que aquele relacionamento se desenvolve. Para o aquariano, o canceriano é muito... Ele é over na questão emocional. Aliás, os outros signos de água também são over, tá? Então, são signos que têm uma certa incompatibilidade, porque um é extremamente mental e o outro é extremamente emocional. E nesse caso fica um pouco complexo. Mas é claro que, né, como eu falei, tem que analisar o mapa como um todo. Os signos de água, eles sabem expressar o sentimento. Eles sentem o que o outro sente, eles compreendem, eles têm empatia, a percepção deles é sempre pelo lado emocional. Então, eles são mais emotivos do que os outros signos. Para alguns signos, o que acontece é que, como eles são muito emocionais, eles acabam também sendo muito possessivos, tá? Principalmente Câncer e Escorpião. Os signos de água, eles têm a facilidade enorme de expressar o que sentem, tá? Então eles conseguem expressar o que sentem. Estou falando de novo do signo, não das pessoas que podem ter outros aspectos que não facilitem isso, tá? Mas as pessoas do signo de ar, ela entende o que é sentimento, elas sentem e elas conseguem expressar. Só que às vezes esse expressar o sentimento acaba sendo acaba sendo mais dramático do que o próprio leonino, né? Então, o que acontece? Os signos de água, eles precisam também estar no relacionamento, mas por uma questão de segurança emocional. Para eles, o amor é uma expressão de uma segurança emocional. Então, acaba sendo necessidade em vez de apenas uma coisa mais leve. Câncer e Escorpião são os mais possessivos, e acho que Escorpião talvez o mais possessivo de todos, tá? O mais possessivo. Amar para ele é ter posse da outra pessoa. Então ele acha que a outra pessoa é uma propriedade sua e que ele não quer perder de jeito nenhum, tá? O Escorpião já tem aquele problema com perdas, né? Porque ele vive muito a questão da morte, da perda, de as coisas se desintegrarem, do fim das coisas. Então, com medo do fim, ele faz de tudo para manter a pessoa consigo. Então, ele vai expressar o seu amor de uma maneira que acaba sufocando o outro. Às vezes, o que acontece é que, para não cair nessa armadilha de perder o outro, ele mesmo acaba chutando a outra pessoa, porque ele pensa, eu vou perder mesmo, vai acabar mesmo, eu sei que isso tem um fim, uma hora ou outra vai ter um fim, então deixa eu acabar logo com isso para eu sofrer menos. Então ele já pula fora da relação, que é para não sofrer o que ele acha que vai sofrer lá na frente. Ele literalmente paga juros antecipados. Por quê? Ele tá, para prevenir o sofrimento, ele acaba causando o sofrimento. Isso tem uma certa similaridade com o Aquário, que faz a mesma coisa, tá? Ele, para não se envolver, para não ficar preso numa situação, ele acaba saindo fora e terminando a relação, já prevenindo um futuro que nem aconteceu ainda. Então são os dois signos que acabam encerrando um relacionamento. Só que no caso, o aquariano, ele encerra porque ele só quer ficar livre,
E o escorpião, ele acaba manipulando a situação de forma que, se ele não tem a posse, ou ele mata ou ele morre. Então, é uma coisa bem mais complexa. O escorpião e o touro, que são um eixo também, o amor dos dois passa muito pela questão física. Pelo sexo, né? Digamos assim. Eles expressam através, só que o taurino de uma forma mais sensual e o escorpião de uma forma mais sexual mesmo. O sexo faz parte integrante e parte principal da relação. E o escorpião, ele acredita que através do sexo ele consegue manipular e ele consegue prender a outra pessoa junto com ele. Já o peixes, que é o último signo do zodíaco e o último signo de água do zodíaco, esse é o mais galante de todos, tá? O peixes é o que envolve os outros com uma lábia, com uma conversa. Principalmente na fase de namoro, ele gosta de sair para dançar, ele usa todas as ferramentas do universo para envolver outra pessoa. E isso é muito engraçado, porque é um signo romântico, tá? É um signo romântico também. Romântico idealista, ele idealiza o amor, ele sonha com o amor e ele cria até às vezes uma realidade paralela. Ele envolve aquele romance numa história, ele já... Sabe aquela personagem da novela que ela já sonhava, né, que estava conhecendo o cara naquele dia e já estava programando a família que ia ter, o nome dos filhos e até o caçulinha, não sei o quê. Tem a novela das 7, o Salve-se Quem Puder. É típico de pisciano, ele viaja na maionese, tá? Viaja na maionese, ele cria um mundo de fantasias, só que ele é capaz de envolver a outra pessoa nesse mundo de fantasias. Então ele cria toda uma teatralidade, um ambiente todo envolvente, sabe, uma tenda árabe com véus e com velas e com música, com aromas, e faz um tremendo mise-en-scène. E como ele entende, né? Ele sente, tem empatia também pelo sentimento do outro, ele quer que o outro também entre nessa viagem e que usufrua daquilo tudo da mesma maneira que ele, na cabeça dele, está acontecendo. Então, ele vai fazer, assim, realmente cenários maravilhosos, histórias maravilhosas, para poder envolver e para que aquele amor romântico seja a coisa mais cinema da vida, entende? Sabe, aqueles filmes super, hiper românticos, é bem a praia do Peixes, porque para ele as coisas mais envolventes, né, e mais... Tem que ser bonito, tem que ser sensual e tem que ser fantástico, digamos assim. Tem que ser uma coisa do outro mundo. Então, muitas vezes ele quebra a cara mesmo, porque às vezes, se o outro não for na mesma vibe, se for mais realista, vai cortar a onda desse Peixes e vai levá-lo à desilusão, porque ele vai criar um mundo de fantasias tão lindo, tão bonito. Se o outro não pisar nesse mundo, se não fizer parte disso, se não entrar nessa onda, ele vai se desiludir, aquilo vai acabar, mas logo logo ele está se apaixonando por outra pessoa e se envolvendo e começando tudo de novo e criando outra história mirabolante, mais louca ainda, e viajando nessa fantasia, né? A palavra certa para o Peixes é essa, fantasia. Ele vai entrar no mundo da fantasia com essa pessoa, ele vai querer que a vida seja eternamente aquela fantasia. Porque realidade é lá no Virgem, entendeu? É o oposto do Peixes. O Peixes, ele quer viver eternamente nessa fantasia, nesse filme de cinema, que é essa história maravilhosa com happy ending. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, deixar um comentário, deixa lá depois nos comentários que eu vou responder. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.